Olá, queridos. Quero convidar a todos a ter mais um momento de meditação na Palavra de Deus. Nós queremos meditar sobre o Salmo de número 68. O título, que esse salmo, que a minha Bíblia traz para esse salmo é A Vitoriosa Marcha de Deus. Então, esse é um salmo, mais um salmo escrito pelo rei Davi, e ele fala da relação de Deus com o povo enfrentando as batalhas, Esse era o contexto de quando Davi escreveu esses salmos, Davi, que foi um general de guerra, antes de se tornar rei, ele tinha essa percepção, do relacionamento de Deus enquanto lutava as suas batalhas. O tema dominante, então, aqui é essa marcha de Deus como um vencedor de guerra, Um vencedor do passado, também no presente, quando Davi está escrevendo, e com uma esperança futura, também um vencedor, um general, Deus como esse que venceria também no futuro. Esse salmo ele é grande em comparação com outros que a gente vem estudando, por isso eu dividi ele em 5 partes, e não vamos conseguir ler todo o salmo, mas eu quero tirar alguns princípios para nós hoje, como é que a gente pode aplicar algumas das verdades que Davi vivenciou enquanto escrevia esse salmo. Mas antes da gente seguir em frente, vamos orar, Vamos colocar diante de Deus essa manhã, esse tempo de estudo da Palavra de Deus. Vamos orar. Pai de amor, nós te louvamos por mais uma manhã, te louvamos por esse dia que se renova, pelo seu cuidado com as nossas vidas, pela sua palavra que está à nossa disposição, por homens como o rei Davi, tementes a Deus, um homem segundo o seu coração, como diz a palavra de Deus. Ajuda-nos, Senhor, a aprender com a atitude de Davi, essa confiança que ele tinha, essa segurança que ele tinha também, de que o Senhor estava presente, atuante na sua vida, em nas batalhas que ele travava, em toda a sua vida. Dá-nos também essa mesma convicção nessa manhã, transforma as nossas vidas pela Tua Palavra. É o meu pedido, no nome de Jesus. Amém. Então, como eu disse, temos aí 5 partes, A primeira divisão eu chamei de o aparecimento de Deus como líder. Está nos versos de 1 a 6. Vamos ler o primeiro verso. Diz assim, Salmo 68, 1 diz: Levanta-se Deus, dispersam-se os seus inimigos, de sua presença fogem os que o aborrecem. Levanta-se Deus, que nós lemos aqui no primeiro versículo, poderia ser um pedido, para que Deus se levante. Mas também pode ser traduzido como uma referência ao aparecimento de Deus, a constatação desse aparecimento. Então, essa linguagem usada aqui, ela também é encontrada como aquele sinal que era feito para se levantar a arca do Senhor. E nesses casos, a arca do Senhor, que representava a presença de Deus ali no meio do povo, quando ela se levantava, os justos se alegravam diante do seu aparecimento, enquanto que os ímpios deveriam temer. Essa é a imagem aqui. Deus aparece, os ímpios temem e os justos se alegram. Pensando nisso, e considerando de que o mesmo Deus que estava presente e atuante na vida de Davi hoje está conosco, nós podemos começar então nosso dia confiantes, Confiantes no Senhor. O nosso Deus se levantou hoje pela manhã conosco e Ele vai à nossa frente. Por isso nós podemos então crer que os seus inimigos, aqueles que aborrecem a Deus, serão dispersos. Olha aí o texto, Levanta-se Deus, dispersam-se os seus inimigos, da sua presença fogem os que o aborrecem. Como se dissipa a fumaça, assim tu o dispersas. Como se derrete a cera ante o fogo, assim a presença de Deus, na presença de Deus, perecem os inimigos. Os justos, porém, se regozijarão.
os justos se alegram, né? Exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Verso 4, cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome, exaltai diante dele. Exultai, se alegre diante dele. Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário more em família. Então, os justos devem se alegrar diante de Deus, mas os ímpios devem temê-lo. Segunda parte desse salmo eu chamei de a marcha de Deus como libertador, versos 7 até 18. O quadro agora ainda é desse líder diante do seu povo, libertando-o através de atos especiais de misericórdia. A marcha começa com o livramento do Egito e termina com a habitação de Deus em Sião, né? A libertação do povo do Egito, e termina quando o templo está construído e eles ali diante de Deus em Sião, né? Que é o nome dado para aquele monte onde está Jerusalém, a morada de Deus. No versículo 7, Deus sai à frente. No versículo 8, a terra treme. No versículo 9, nós temos copiosa chuva, e em tudo isso, Davi reconhece a bondade e a provisão de Deus aos necessitados, conforme o versículo 10. Esse Deus, que se apresenta como um libertador todo-poderoso e misericordioso, é também o nosso Deus. Em Lamentações 3:22, nós lemos que a misericórdia do Senhor, elas não têm fim. Lamentações 3:22. Ao invés do castigo que mereceríamos, Deus, por meio de Cristo Jesus, um dia nos salvou e hoje Ele continua derramando a sua bondade e provisão sobre nós. A terceira parte desse salmo eu chamei de a presença de Deus como Salvador. Versos 19 a 23 dizem: Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor, está o escaparmos da morte. Então, o versículo 19 aí diz, né? Deus é a nossa salvação. Assim como Deus realizou atos de livramento no passado, Ele continua sendo, né, aquele que é o auxiliador sempre presente, que abençoa diariamente e que continua a libertar. Percebam como Davi, nesse cântico que ele escreveu, ele engrandece o poder e a presença de Deus em meio às suas vitórias contra o inimigo. Queridos, como seria bom, né, se nós, ao invés de nos focarmos nas dificuldades pelas quais nós vamos passar durante a semana, se nós colocássemos as nossas forças em bendizermos e reconhecermos a ação de Deus, o nosso Salvador, o nosso Libertador. A quarta divisão eu chamei de a procissão de Deus como Rei. Dos versículos 24 a 27, nós temos essa descrição do rei Davi. Verso 24 diz: Viu-se, ó Deus, o teu cortejo, o cortejo do meu Deus, do meu rei, no santuário. Os cantores iam adiante, atrás os tocadores de instrumentos de corda, em meio às donzelas com adufes. Bendizei a Deus nas congregações, bendizei ao Senhor, vós que sois da estirpe de Israel. Davi aqui conclama, né, o povo a bendizer o Senhor. Esse foi chamado o cortejo de Deus como rei, né? É uma cena aqui que aparece como uma procissão festiva, celebrando a vitória e a entronização de Deus como Rei de Israel. Nessa procissão, então, se encontram as tribos do norte e do sul, nos versos que nós não lemos, né? Mas o que significa isso? Significa que todo o povo de Deus se reúne
em adoração a Ele, pois Ele reina. Em nossa escola bíblica, nós temos enfatizado o reino de Deus. Nós temos estudado sobre isso, né? E a pergunta que nós temos feito e precisamos responder, é se de fato nós, em Cristo Jesus, fazemos parte desse reino. Se Deus é o nosso rei de fato. E se a resposta for sim, então nós devemos viver como cidadãos desse reino. Em quarto lugar, nós temos então a exaltação de Deus como o Senhor. Versos 31 a 35 nos diz, né, sobre a exaltação. Desculpa, é quinto lugar agora, né? O último ponto, né? A exaltação de Deus como Senhor. Versículo 31 diz assim: príncipes vêm do Egito, a Etiópia corre a estender mãos cheias para Deus. Reinos da terra, cantai a Deus, salmodiai ao Senhor. Aquele que cavalga nos céus, os céus da antiguidade, eis que ele faz ouvir a sua voz, voz poderosa. Tributai glória a Deus, a sua majestade está sobre Israel, e a sua fortaleza nos espaços siderais, ou seja, nas mais altas nuvens, vai dizer a NVI. Ó Deus, tu és tremendo nos teus santuários, o Deus de Israel. Ele dá força e poder ao povo. Bendito seja Deus. Que declaração confiante, não é mesmo? Davi sabe muito bem como exaltar a grandeza, o poder e a majestade de Deus. Ele diz: os reis te oferecerão presentes, né? Essa é a descrição que nós lemos aqui. Os livramentos do passado e as bênçãos do presente apontam agora para um futuro triunfo de Deus. Deus aqui é convocado para liderar suas forças em um ato final de poder. Isso acontece nos versos 28 a 30. E após essa declaração de vitória final, nós temos todas as nações sendo convocadas para exaltar a Deus como Senhor através do louvor. Será que nós, como cristãos, temos esse mesmo entendimento de Davi? Essa percepção de que apesar do mundo, né, ir de mal a pior, Deus, o soberano Deus, tem tudo planejado e debaixo do seu controle? Será que nós temos essa mesma confiança que Davi demonstra aqui? Será que nós temos experimentado e recebido de Deus somente tristezas e derrotas? Ou nós reconhecemos que Deus um dia nos tirou de um lugar, né, do fundo do poço lá, e nos trouxe até onde nós estamos hoje? Deus já vem trabalhando e transformando as nossas vidas. Se nós reconhecemos o agir de Deus, então nós deveríamos, como Davi, nos juntar em exaltação ao nosso Deus Todo-Poderoso. Bendito seja Deus. É assim que Davi termina o seu salmo. E é assim que eu também quero terminar a meditação dessa manhã, bendizendo o nome do Senhor. Vamos fazer isso juntos em oração mais uma vez. Baixe sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, e reconhecemos o teu agir poderoso sobre nossas vidas. Pai, nós reconhecemos o quanto o Senhor já tem trabalhado na nossa própria vida, na vida da nossa família, como o Senhor tem transformado a nossa realidade por amor do teu nome, por causa da tua tão grande misericórdia, Senhor. E reconhecendo isso, Pai, nós nos colocamos mais uma vez nessa manhã, nas tuas mãos, para que o Senhor nos use, né, como tuas ferramentas para brilhar da tua luz neste mundo, Senhor, nesse mundo caído. Pai, te peço para que nessa manhã as suas misericórdias sejam renovadas em nossas vidas, assim como diz a tua palavra, e que nós possamos viver vidas
exultantes, porque o Senhor se levanta no meio de nós. Essa é a minha oração, no precioso nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Uma boa semana para todos, que Deus abençoe o seu dia, o seu resto de semana, que a sua vida possa brilhar, né? Onde quer que você vá durante o seu dia e que você seja, então, instrumentos na mão do nosso Deus. Amém? Boa semana. Até mais.